MS Som, telefone 19 9292 4763. Ter um animal de estimação é muito bom. Hoje, em quase todos os lares se vêem os animais, sendo na maioria os cachorros. Mas ter um animal requer alguns cuidados, ainda mais quando são fêmeas, pois estas entram no cio e o descuido causa o crescimento da prole. Uma cadela ela entra no cio a média a cada 6 meses, sendo o primeiro cio podendo entrar entre o 6º mês até 1 ano e 2 meses, dependendo do porte. Porque quanto menor o animal, às vezes ele antecipa um pouco. E depende também da estação do ano. Geralmente as cadelas entram no cio agora, mês de agosto, setembro, março, abril, são os meses mais comuns. Caso não haja interesse em fazer a reprodução, há meios para evitá-la, como o isolamento do animal no período do cio, a vacinação, embora não muito indicada pelos veterinários, e a castração da cadela. Caso haja interesse, algumas considerações devem ser levadas em conta. Se for colocar ela para cruzar alguma coisa, tem que estar estabelecendo o cio correto, que ideal é após o 3º cio. A cadela, até esse período, tem que tomar muito cuidado, não deixar ela sair na rua. E se caso for colocar para cruzar, está escolhendo o macho correto, né? Passando pelo médico veterinário, você tem como estar avaliando a carteirinha, a vacinação, se está tudo em ordem, vermifugação. O animal tem que estar com isso tudo em dia para poder estar enfrentando uma gestação aí. E principalmente a desparasitação, né? Que é acabando com carrapato, pulga, para evitar passar alguma doença para os filhotes. A escolha do parceiro, de preferência, com a mesma raça, o mesmo porte, tá? Para evitando alguma distocia que pode causar algum problema, tanto para a fêmea quanto para os filhotes também. O cio dura em média 15 dias e são nos últimos 5 que deve se juntar o macho e a fêmea. E após o cruzamento, alguns exames podem ser realizados para saber o estado da futura mamãe. Após o 25º dia, começa a criar o abdômen, a mama começa a ficar mais evidente, a vulva começa a ficar mais inchada. E através do ultrassom a gente tem como saber se os filhotes estão todos bem. E o raio-x, após os 45 dias em média, a gente consegue avaliar a quantidade de filhotes também. Durante os 60 dias de gestação, a alimentação da cadela deve ser mais proteica, pois ela precisa suprir as suas necessidades e as dos filhotes. Os suplementos não são recomendados e nesse período não há necessidade de ir ao veterinário se tudo correr bem. Nesse período é o período que a cadela mais tem que ficar tranquila em casa, porque o cio e a gestação do animal, no último terço da gestação, o animal começa a separar a fase já de procurar ninho, ela procura começar a se isolar, tá? Principalmente no terço final. Ela começa a diminuir a alimentação. No dia do parto, ocorre uma diminuição da temperatura da mãe, tá? Ela começa nas primeiras 6 horas, como eu disse, começar a procurar ninho, ficar isolada. A gente tem que tomar algum cuidado, quanto menos ficar manuseando o animal, melhor, para diminuir o estresse, tá? Até o início do primeiro filhote começar a aparecer. Mas na hora do parto, algumas complicações podem surgir, caso o dono não deixe a cadela à vontade durante esse momento. Geralmente um pouco até por ansiedade do proprietário, ele fica muito em cima das cadelas e com isso elas ficam meio inibidas. Ficando meio inibida, altera a quantidade de contração e a cadela começa a não ter um parto normal. O filhote pode estar entalado, sem dizer que esse filhote ele pode estar vindo ao contrário. Em vez de nascer com a cabecinha primeiro e as mãos, pode começar a nascer pelos pés. E quando ocorre esse problema, às vezes tem que intervir ou então tá ligando para o veterinário, que às vezes tem que ocorrer o ato de ajudar nesse parto, né? E o intervalo entre um parto e o outro pode variar bastante. Isso pode ser de 30 minutos até horas, tá? O que importa é nesse intervalo a cadela estando tranquila, no ambiente sossegado e a observação do proprietário, para que se caso não estiver ocorrendo tudo dentro do normal, tem que intervir, às vezes até fazer até uma cesárea, né? Segundo o veterinário, após o 3º cio, a cadela já está bastante madura para receber os filhotes e normalmente ela não precisa de ajuda após o nascimento. Pela lógica, ela primeiro tem o primeiro filhote, ela estoura a bolsa, ela lambe o filhote, ela corta o cordão umbilical, ela começa a lamber bem esse filhote para poder tirar todas as secreções. Se o filhote estiver viável, estiver bem, ele estiver com saúde, logo ele já começa a amamentar e ela costuma começar a lamber bastante, uma forma de limpar e aquecer o filhote, tá? Em poucas horas o filhote já está procurando a mãe para poder estar amamentando.